E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo para você, mas não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um like e compartilhar. Eu acredito que você vai gostar muito do assunto que nós temos hoje. Eu vou falar sobre uma geração independente. Buscamos tanto a independência, né? Independência das mulheres, independência, sei lá, de opiniões A, B, C ou D, independência de gêneros, independências de filosofias, independências enfim, de tudo. Todo mundo quer ser independente hoje. E aí a gente acaba caindo numa falsa liberdade, porque independência não é liberdade. Liberdade é quando nós temos limites na nossa vida e começamos a compreender que a minha independência não pode gerar nenhum tipo de situação negativa para o próximo. A minha independência tem que ser algo que diga respeito a mim, a minha condição. Mas a gente percebe, por exemplo, as feministas, né? Elas são independentes, né? Mas elas estão gerando um problema na sociedade. Quantas pessoas, quantas mulheres, eu tenho certeza, que gostariam de desfrutar do seu lar, de estar em casa e serem amadas pelos seus maridos, de ver o seu marido ganhando o suficiente para sustentar os seus filhos, ela própria e os seus caprichos. Quantas mulheres gostariam de ter um momento em família e hoje estão com a sua carga de trabalho, digamos assim, triplicada, e o homem continua com a sua independência normal, porque ele foi criado como cabeça do lar. Ele tem que ter um emprego, ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem seus filhos, mas a esposa tem 3 trabalhos, ela ainda... Por que 3? Porque ela tem que chegar em casa, organizar a sua casa, cuidar dos seus filhos e ainda trazer o sustento para o seu lar. E esta é a causa, muitas vezes, dos divórcios. Essa é a causa da destruição familiar. Então, eu quero dizer para você que independência não é imposição. Independência é algo pessoal. Como diz aqui em João 8, do 31 ao 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É essa verdade que precisa estar em nossos corações, as verdades bíblicas. A palavra também diz assim: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres, livres. E sendo livre, eu tenho total independência. Mas a minha independência vai estar sempre em quem? Em Cristo Jesus. Não há independência sozinho, não há independência autônoma, não há independência sem Jesus. A independência de Deus, ela rompe os elos com a família, rompe os elos com a sociedade e rompe os elos com as lideranças. Quantas e quantas pessoas que são intolerantes, que não se submetem a liderança nenhuma, que não conseguem permanecer em um emprego mais do que o tempo de experiência, que não conseguem estar numa escola porque são expulsos, que não conseguem estar no convívio familiar a ponto de preferir um divórcio. Então veja, isso é intolerância. Por quê? Por ter uma independência sem Deus. E mais, por isso há pessoas inconstantes, por isso são cheias de dúvidas, por isso não têm esperança, por isso buscam o que não existe. E por isso são pessoas vazias, pessoas tristes, pessoas desesperadas, e muitas dessas caem em depressão. Veja o que diz Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se não houver amor na sua liberdade, se não houver amor na sua alegria, se não houver amor naquilo que você é livre para fazer, tudo isso vai passar em branco. Continuará um vazio na sua vida. No momento que eu dependo de alguém, alguém depende de mim. A minha liberdade não pode ser confundida com uma vida sem limites. A minha independência não pode ser algo que rompa elos importantes na minha vida diante de Deus. 1 Pedro 2,16 diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Você consegue perceber?
viva sempre a sua liberdade como a serviço de Deus e não a serviço do mundo. Sejam fiéis a Deus, compreendendo nosso papel como filhos, maridos, esposas, pais, sem caracterizar negligência ou independência de valores. Fujamos do pecado. Irmão, seja livre, seja independente, porém em Jesus Cristo, e a sua vida terá sentido, e a sua vida terá um real significado. Sabe por quê? Porque todo aquele que conhece a Jesus sabe que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não há outro além dele. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.